Bom dia, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso. É isso aí, a gente continua na pressão, inclusive agora com o Mário Maestre, ele que está na Itália. Mário, acho que até você gostaria de ser processado. Se pudesse legitimar você a pedir os documentos da Odebrecht, eu acho que você não se furtaria a assumir essa pela causa. Eu não tenho a dúvida que eu faria isso. Boa tarde, né? Aqui quase noite, 18 horas e 4 minutos no Fuso Central da Europa, 13 horas e 4 minutos em Brasília. Boa tarde, Mário Maestro, bem-vindo mais uma vez ao Boa Duplo tarde, meu Expresso. querido Rômulo. Olha, eu vou te dar um conselho, né? Não pede para ser processado, né? A minha falecida mãe dizia que não temos que pedir coisas ruins, que os anjinhos dizem amém, né? Mas você acha isso ruim? Eu não acho ruim, Eu Mário. não acredito na justiça, nem mesmo na justiça Suíça. da Suíça. Certo. Nem mesmo. Pode ser. E, Rômulo, não tem cadeia boa. Nem mesmo a da Suíça. Não, tu não vai ter fondue ali na cadeia. Né? E, na realidade, Rômulo, o trabalho que tu está fazendo não vai ter apoteose. Né? É uma maratona que tu estás ganhando cada dia. Né? Mas eu gostaria de dizer, para mim, sobretudo nas quintas-feiras, é um prazer escutar o Alejandro e a Angélica. A Angélica é sempre simpática, fluente, metodológica. Uma coisa que eu venho dizendo, né, há muito tempo, que não há fechamento do regime. Não há fechamento do regime. Há instalação de um novo regime. E a Angélica disse uma coisa brilhante, entre as outras coisas brilhantes que ela diz, né? A necessidade de uma nova definição para o que nós estamos vivendo, para a ordem que nós estamos vivendo. Na verdade, antes nós tínhamos uma democracia, ou melhor, uma ditadura burguesa, né? Por meio da representação periódica, né, dito do voto popular, né, das festas eleitorais, né, e tudo isso no quadro das nações. Cada nação tinha o seu governo. Agora nós estamos vivendo uma ditadura do grande capital internacional no contexto da globalização, né, em onde as nações se transformam em entes formais, né? E essa nova globalização, essa nova forma de domínio, né, que eu chamo um status, né, o Brasil vive hoje um crescente status neocolonial globalizado, né, sob a hegemonia do imperialismo americano. Nós estamos vendo que eles estão passeando por aí, eles estão fazendo exatamente do país o que querem, né? E na realidade, isso deu um salto, isso que eu queria falar agora, que de certa forma passou inapercebido em 12 de junho, né, nessa instituição. Mas devido a essa globalização total que nós estamos vivendo, né, é que eu não acredito na Revolução Brasileira, né? Ou a Revolução Internacional, ou ela não é. Mas, na realidade, eu vim aqui para dar más notícias. Né? Eu vim dizer que o golpe segue acelerado, bem de saúde, né? E a esquerda amarelou total. Ô, Mário, em seu benefício, eu vou dizer o seguinte: isso não é notícia, é uma constatação, né? Infelizmente. Mas amarelou, mas não ficou triste. E foi cuidar das eleições. Saltitante. Tu já vê que ninguém fala mais fora Bolsonaro, mesmo os mais radicais. Né? Eu sempre gosto de dizer, usar essa metáfora, como de que a história não é um ônibus circular. Todo mundo acha que as coisas ruins acontecem, depois elas passam, nós voltamos, né? nós voltamos, né, para a realidade. Na realidade, né, essas coisas ruins que estão acontecendo conosco, né, elas parecem que vieram para ficar, se a gente não dá um jeito. Né? E nós temos que colocar na cabeça, nós sempre estamos falando que o Michel Temer e o Jair Bolsonaro são apenas atores circunstanciais, né, desse programa de desventramento geral da nação desde 2016. Né? É verdade, mas, Mário, aí eu queria chamar a atenção para o seguinte, que tem íntima relação com o que você está falando. Esse discurso do ônibus circular, né, do caráter pendular e tal,
isso é o que é vendido para, né, assim, nível médio da burocracia partidária, para ir, né, decantando e chegar até a base. Mas o pessoal que decide estrategicamente não fazer nada, fingir ou faz de conta, como, por exemplo, os meninos de Dirceu, eles sabem que não é verdade, né? Então, olha só, ainda ontem eu estava falando disso, tem uma polêmica lá com o Requião, mas olha só, vou botar aqui, Rômulo Maia Dirceu, olha só, aquele desmentido que o Requião me deu no Twitter publicamente, gente. Na noite, né? Mas olha só, interessante é o seguinte, né? Isso tudo veio de um Cirominion, daqueles cirólatra. Não, Cirominion é muito agressivo. Já falei que os meus que acompanham a gente, eu vou chamar de cirólatra, né? Cirominion fica no genérico, os nossos assim, são menos minions que os minions em geral, eu vou chamar apenas de cirólatras. Então, os cirólatras ficaram em fogo, Mário Maes, com a história do Delfim Neto. Agora é a comprovação. Porque o Ciro porque o Delfim falou, o Ciro a eleição foi controlada do início ao fim pelo general Heleno, com fakeada, com disparo de mensagem, até no limite com o controle da urna. Mas o pessoal veio com papo de que, cadê aqui, ó, de que não, porque o Delfim Neto falou, agora é lei. Não, eu continuo discordando disso, mas você vê, eles recuperaram uma fala muito infeliz, um sincericídio do ex-ministro Dirceu, naquela altura ali, agosto, julho de 2018, em que ele fala que, olha só, que era melhor para o PT. Mário, isso aí é o segredo de Polichinelo. Todo mundo sabe que o PT não queria ganhar aquela eleição, porque se ganhasse, não governava. Era pior do que a Dilma em 2015. Estavam mais radicalizados. Aí estava aqui, ó, o Dirceu falando, ó, é melhor que o partido perca as eleições. Defende que o PT deixe o país sangrar com Bolsonaro para voltar a um ambiente com menos rejeição e se viabilizar como opção dos eleitores. Então, ficar como MDB da ditadura, e aí sofrimento cria consciência de classe, necessariamente a gente volta em 2020, não é 22 não, a gente volta em 2026 ou 2030. Aí você fala, mas isso aí não é aspas. Não, mas tem uma aspas da mesma época do Zé Dirceu que ele fala, olha, isso aí é um processo que está consolidado, isso aí vai levar 6 a 10 anos para a gente poder voltar. Então ele conta friamente, o cálculo frio dele era esse. Só que qual é a diferença? E aí eu fiz questão de passar isso pro Pepe Escobar, ele colocou no artigo, eu mais uma vez vou dar um Ctrl F e botar Bachelet. É isso aqui, eles querem fazer igual o Chile, ser o PS da Bachelet depois que o Paulo Guedes, que tem inspiração no Chile, tenha feito todo o trabalho sujo para o Haddad mais uma vez fazer como ele fez na eleição de 2018, falar, olha, eu queria muito voltar a reintegrar quem trabalhava lá nas refinarias privatizadas, mas a gente a gente defende o Estado Democrático de Direito, então a gente respeita o ato jurídico perfeito. Então agora que está a terra arrasada, eu vou dar R$80 para você. A Dilma Rousseff, no sindicato, no dia 7 de abril de 2018, quando o Lula se entregou, ela fez um constrangimento público. Na primeira reunião falou, mas como assim o Lula não vai cumprir? Nós somos os que defendemos o Estado de Direito e a lei. Eles são os golpistas. Como o Lula não vai se entregar? Então, esse discurso que o Haddad faz na porta da Embraer, a Dilma faz no sindicato para constranger o Lula a se entregar, será o discurso em 2030 que eles farão para dizer, olha, agora só R$80, Mário Maestro. Na realidade, Romulo, essa gente não está esperando o ônibus. Essa gente já está embarcada no ônibus. Né? Essa gente acompanha a volta do ônibus. Né? Na realidade, essa gente não está preocupada sobre a forma de regime que se está instalando no país. Ela está preocupada na participação desta gestão. Por isso que a gente tem que compreender, deixar de fora essa visão, né, que nós vamos ter um novo golpe. Né? Não, o golpe já se instalou e não cessa de se espraiar. Então, tu tem falado aí, o Duplo Expresso está acompanhando todo esse movimento. Né? Todo esse movimento está deixando terra arrasada. No final do comentário que tu fizeste a Angela Lovato, tu descrevesse qual é o país que nós estamos construindo, né? Qual é o país que está sendo construído, isso que está se consolidando. Né? Portanto, essa sucessão de presidentes golpistas, né, constitui um fluxo superficial, né, nesse processo de arrasamento geral, de metamorfose do país, de construção de uma nova ordem que nós temos que ter um novo nome. Né? E tudo isso, vamos deixar o Heleno um pouco de lado. Ele também é algo completamente substituível. Daqui a pouquinho ele morre, né?
ele é apenas um representante, né, do voraz imperialismo estadunidense, né, que é o senhor do Brasil Novo. Né? Na realidade, hoje já não, o que se dizia, tu também falavas que não se acredita em conspiração, né? Nós falávamos, não é conspiração, é um processo. Né? E um processo que não começou com Trump. Né? Isso é bom também dizer. É um processo que começou, né, na era do Obama, né, da era do democrata, do Black Obama, né, do menino maravilhoso. Então, também vamos tirar o cavalinho da chuva, aqueles que esperam que uma eventual vitória dos democratas, do Biden, né, ele modifique essa relação. Possivelmente, nós podemos ter até, no extremo, podemos ter, não Bolsonaro, podemos ter até um Haddad no governo, né, desenvolvendo esse programa. Né? Porque o que nós estamos vendo, né, que são esses políticos que estão aí, né, esses políticos que entregaram de mão beijada, né, as nossas jazidas de minério, depósitos petrolíferos, né, permitiram essa modificação, estão permitindo essa modificação estrutural, né, das instituições, né, e tem sem preocupação nenhuma, né, sem preocupação nenhuma. E como tu disseste também, isso é perfeito, né? Isso é perfeito. Quando eles voltarem, né? E vão voltar, já estão falando em anistiar o PT, né? Quando eles voltarem, vão fazer a mesma coisa que o Lula fez em relação ao governo do FHC, né? As privatizações, né? Que é ali que começou essa destruição, né? Essa destruição total, último golpe, né? As privatizações, né? Não podemos fazer nada, né? Foram legais, né? Né? E aí essa escravidão assalariada, porque nós estamos vivendo hoje no Brasil uma verdadeira escravidão assalariada. Os trabalhadores estão vivendo com condições jamais vistas, né, neste país. E os empresários festejando isso mesmo quando estão tropeçando e dão de cara no chão. Né? E esse processo, isso aí nós tínhamos que compreender, esse processo ele dá um salto de qualidade em 2016, mas esse processo vem há muito. Esse processo, para mim, vem desde o fim da ditadura militar, né, em 1985, né, com essa abertura crescente, com essa internacionalização crescente, com essa orientação crescente para as exportações. Né? Na realidade, com esse processo dá um salto, né? E esse salto que dá em 2016, isso nós temos que compreender, não conhece oposição da chamada oposição. Né? O brasileiro tem memória curta, né? Mas isso aqui também falamos 1000 vezes, né? Não houve uma oposição ao golpe, se aceitou a institucionalização do golpe. Né? O que a Dilma fez? Né? A Dilma seguiu lançando baldes de maldade sobre a população dos trabalhadores, esperando reconquistar a confiança daquele setor do capital internacional que a estava abandonando. Né? Fez as manipulações mais vergonhosas no Congresso. A CUT não chamou uma greve geral, né? O PT não chamou a população à rua. Né? Aceitaram isso. E a Dilma aceitou, foi lá no parlamento se defender, tudo isso aí. E o Haddad depois completou tudo isso dizendo, né, que golpe era algo muito difícil para isso. Então, vamos repetir depois todo o movimento dessa oposição. E chama a atenção também que a esquerda revolucionária, a chamada esquerda, grande parte da esquerda revolucionária, tem as exceções, mais ou menos apoiou, lavou as mãos do golpe. Né? O PSTU disse que não tinha golpe, eu acho que até hoje disse que não tinha golpe. Setores do PSOL, CST, diziam que não tinha golpe, alguns quase apoiaram. A Luciana Genro, do MES, a Luciana Genro, filha do Tarso, quem sai o seu não degenera, né? A Luciana Genro fez uma defesa amorosa do Moro. Né? Disse que essa questão de conspiração
Isso era maluquice. Hoje nós temos um nome, né? Demos o nome aos burros, né? Demos o nome aos burros. E seguiram. O próprio PCB, né, disse que não ia lutar porque o governo da Dilma era um governo, né, de colaboração de classe. Era, né, era até pior, mas o golpe não era contra ele. E também não houve oposição depois do golpe, né? Então, não houve oposição depois do golpe, né? Desde quando a população começou a sair à rua, nós tivemos aquela greve geral importante. Não vamos repetir, né? Quando a coisa estava se avolumando no governo do Temer, o Lula saiu lá em Salinas e disse: fica Temer, vamos todo mundo pensar nas eleições. Umas eleições que, como tu disseste, foi completamente bichada. Não tinha nenhuma condições, mesmo Lula lá em cima não ganhava. O Brizola tinha razão, entre outras coisas. Esse voto eletrônico, tu faz com ele o que tu quiser, né? Tu faz com ele o que tu quiser. E sob o comando, no golpista, o comando do Exército. Foi o Haddad, fez um governo, uma candidatura comportada, o Bulas fez a comportada, estava preocupado em eleger senadores, governadores, deputados. Aí eu te faço uma pergunta, Romulo. Serviram para quê? Não serviram para absolutamente nada. Ou para se esconder, né? Como tu vens dizendo, insistentemente, né? Ou para se esconder, ou para apoiar, quando não tiveram, alguns governadores tiveram na frente de tudo isso aí, né? E nós fomos, e a questão era, né, imediatamente após as eleições, o brasileiro não tem, porque não ajudam, né? Não tem memória. Imediatamente após as eleições, o Haddad e o Boulos saíram para dizer que as eleições eram legais, reconheceram e ficaram contentes com os deputados que ganharam. O pessoal cresceu, estava contente com os deputados que cresceram, né? E a população entrando pelo ralo. Entramos no governo Bolsonaro, né? E aí começou aquela história. Né? O governo Bolsonaro foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a esquerda. Tiveram duas coisas que a esquerda, que essa chamada esquerda, essa falsa esquerda, essa coisa que se diz esquerda, se aproveitaram. Primeiro, a vitória do Bolsonaro, e segundo, a Covid. Né? Foram as duas. Primeiro, com Bolsonaro nós tínhamos um monstro fascista. Né? Tu te lembra das hordas fascistas? Iam invadir o Brasil, iam pegar os comunistas, os socialistas, os democratas, as mulheres, os homossexuais, os negros. Né? Então, todo mundo tinha que dar as mãos, alguns saíram fugindo. Os mais espertos aproveitaram, né, e foram estudar na Europa. Né? Né? Então, e aí era necessário fazer uma frente nacional, uma frente patriótica, uma frente antifascista. Não contra o golpe que estava tirando, que estava massacrando a população, contra Bolsonaro. E a proposta não era derrubar Bolsonaro. Atenção. A proposta era manter Bolsonaro, civilizar, controlar a Bolsonaro, né? E para esse frente antifascista, atenção, isso começou depois das eleições, isso começou em 2018 e termina hoje, né? E para chamar, né, fazer esse frente antifascista, nós tínhamos que colocar nele todos aqueles que tivessem contra o monstro, não contra o que o monstro estava fazendo, não o que o monstro havia feito, não o que o primeiro presidente golpista tinha feito, porque o Temer não podia chamar de monstro, já que foi vice, né, do PT há tanto tempo, né? E foi vice da Erundina, não foi candidato a vice da Erundina. Essas coisas, né? A esquerda, o brasileiro esquece, né? Então tinha que estar todo mundo lá dentro, tinha
tinha que estar lá os militares racionais. Tu te lembra da época dos militares racionais? Nós falamos muito sobre os militares racionais. Né? Os militares são racionais, o Bolsonaro não, tal, e aí depois vieram os militares irracionais. Racional né? é o atual ministro da Saúde, racionalíssimo. Da ativa. E paraquedista. Esse eu acho maravilhoso. Caiu de paraquedas no Ministério da Saúde. Né? Caiu de paraquedas. E foi maravilhoso. Vamos abrir um parênteses aqui. Perguntaram para ele o ato institucional número 5, né? Eles que nunca tinha lido, que nunca se informaram, que nunca tinha lido. Então, esse cara ofendeu, né, a Academia de Agulhas Negras. Né? Ele estava com medo, Mário, ele estava com medo já de entrar no tipo penal do Paulo Teixeira, né, de apologia, então era melhor dizer que ele não sabe do que se trata. Para tu ver, no rei do nós estamos. Então tinha que botar todos os militares racionais e tinha que botar os fascistas democráticos. Os golpistas democráticos. Tinha que estar todos ali, todos contra, né, o chupa-cabra, né, todo contra os chupa-cabras e para cuidar do chupa-cabras. Então, já na época das eleições, o Haddad tentou namorar o FHC, todas essas coisas. Né? E aí, né, continuava essas propostas, né, alguns propondo, né, como o Flávio Dino propondo, né, que o governo passasse né, para, né, o Mourão, né, o Mourão continua toda essa realidade. E a população não tinha que se mobilizar, porque se mobilizasse pela restauração da legislação trabalhista, por aumento do salário mínimo, não é? Por todas essas coisas, né, que destruíram, não é? Estão destruindo a nação, estão destruindo a vida de milhões de pessoas em forma irremediável. Não é? Os que morrem, os que sofrem, morrem e não voltam. Né? Se reivindicasse isso, nós afastaríamos, né, os generais racionais, né, os golpistas democráticos, tudo isso aí. Né? E aí, esse processo tinha que ter o pessoal da rua, né, e veio o Covid. Né? Veio o Covid. No início do ano veio o Covid. O Covid foi um santo remédio, entende? Foi o que, né, essa esquerda colaboracionista, essa esquerda do regime, essa esquerda de regime, do novo regime, não do antigo. Ela foi do antigo, ela já servia o capital antes. Vamos deixar de história. Lula, Dilma serviram ao grande capital. Né? Realizaram, né, as políticas do capital internacional, o capital banqueiro, né? O capital financeiro, né, nunca ganhou tanto dinheiro no Brasil. As iniciativas eram um assalto constante, cotidiano, né, pelo grande capital à população, né, através dos mais diversos meios, recursos, né, o cheque especial, o cartão de crédito, o crédito consignado, a maior maldade que o PT fez aos pobres aposentados, aos velhinhos aposentados como eu, os velhinhos aposentados como eu, né, que ganhava ali o seu 2 salários mínimos de pensão. Né? Foi serviram sempre e continuam servindo. Aí veio a Covid. Né? E a Covid, de forma geral, fora exceção, um dos poucos foi o pequenino PCO. A gente tem que reconhecer, né? Estou esperando o Rui falar de Banestado e eu queria muito que ele usasse, né, a inserção que ele tem dentro do PT para ajudar a gente a cobrar o Lula a publicar os documentos da Odebrecht. Vamos ver. Mas eu estou falando mais dessa pauta dele. Essa pauta tem a pauta do Brasil. Tem a pauta do Brasil também. Exatamente. Essa coisa foi exceção, um dos poucos. Disseram não dá para deixar a rua para a direita. Né? Nós não vamos conseguir nada. Não vamos conseguir nada fazendo lives. Nós não vamos conseguir nada fazendo lives. Nós não vamos vacinado, panelaço. Mas havia que salvar vidas, direita.
a extrema esquerda, todo mundo havia que salvar vidas, né? E nesse contexto, o Brasil mergulhou, né, se aproximando da conclusão final. Então, o Brasil mergulhou nesse desastre que nós vivemos hoje, né, uma coisa inacreditável. Quantos milhares de mortos nós temos? 150 mil, 160 mil, 170 mil, né? Esses dados que dão aí são... Agora começa a morrer... Vai chegar nisso. Eu acho que ainda está próximo de 80, não, Mário? Mas isso aí... Oficial, né? É bom lembrar. É oficial, hoje é oficial. E aí tem né, todos os outros que morrem e não testam, nem depois de morto, nem antes. Né? E vão para a cova como é. Né? E, na realidade, nós estamos vendo que está morrendo de gente conhecida de todo mundo. Né? Hoje, praticamente, não tem ninguém que não tenha uma pessoa próxima, né, que não tenha morrido. Isso é um sinônimo de que a coisa explodiu mesmo. Né? Então, aí essa proposta foi que todos ficassem em casa, né, que se ampliasse, e começaram ainda radicalizando, né, a proposta do Frente Democrático, Frente Popular, Frente Fascista com toda a direita. Nós tivemos questões, né, vergonhosas, o 1º de maio, né? As coisas passam, todo mundo esquece, né? Aquele 1º de maio, né? Ofensivo aos trabalhadores, os trabalhadores, né, ajoelhados, vivendo situação de semi-escravidão, e eles fazem o 1º de maio, e convido, né, a leda, né, dos bandidos sociais que atacaram, que violentaram, né, já no passado, né, que contribuíram para o golpe, né, tudo em prol dessa realidade. E depois nós vamos ter mais recentemente, todas essas listas, né, as listas, né, todas elas de amarelo, né, todas de amarelo, né, que manifestos, né, todos esses manifestos, né, que também reúne, né, que vão reunir, né, já os nomes do que tem de pior da direita com essa falsa a esquerda, né? Mas a crise vai ser tão violenta, né, que a própria população começa a se movimentar, né? A proposta do fora Bolsonaro, fora Mourão, a luta contra o golpe começou a se avolumar, né? E o governo do Bolsonaro começou a despencar, né? Nós vimos isso aí, né, com todos os seus enebumes, né? Nós vimos que começou a despencar, né? E não é os 25%, 30% que ele tem. Despencou mesmo, né? E os exemplos, né, dessa falta de apoio são muito claros, né? Praticamente nós, há 6, 7 meses, nós não vemos uma grande manifestação pró-Bolsonaro, né? E mais ainda, ele não conseguiu controlar. Qual é o Mussolini que não consegue controlar o seu partido? E quando vai fundar um partido, não consegue. Até hoje, parece que está 3% das assinaturas que ele necessitava para fundar o seu partido. Então, mostra, na realidade, esse processo. E quando ele começa a cair, né, e a situação, e até mesmo os partidos de esquerda pressionados, né, dão um falso passo adiante, apresentam aquela proposta de impeachment, né, mas uma proposta de impeachment que queria tirar o Bolsonaro e substituí-lo pelo Mourão. Essa é a questão. Tira o Bolsonaro, que é um golpista rústico, ignorante, né, um analfabeto, né, funcional, né, por um general inteligente, político, aberto, né? Ele é a favor, né? Ele defende o aborto, né? Ele aceita a homossexualidade masculina, né? Ele é isso, ele é aquilo, e é um liberal. Desde que siga a hierarquia, né? Ele falou, a hierarquia militar. Então, é o general com coronel com sargento, né? Até chegar no cabo e no soldado, é isso? Eu não entendi muito bem isso. E seria o desastre ainda maior, mas isso aí, e deixando tudo logicamente como estava, né?
O que foi feito, foi feito. O que foi feito, foi feito. Né? E o golpe avançando, e o golpe avançando, e o golpe avançando. Mas essa crise ficou tão grande, aí que a gente tem que compreender o que aconteceu nos últimos meses. Né? Essa crise foi tão grande, né, que o Bolsonaro, para se defender, ele estava vendo que ia ser afastado. Né? Ele fez a tal de fuite en avant. Né? Ele fez uma falsa ofensiva, né? Que na realidade era uma retirada, era uma defensiva. Ele botou os cachorros dele na rua, né? Apoiou, foi lá em cima de caminhão apoiar as pequenas manifestações, né, golpistas, sobrevoou as manifestações golpistas, né, botou pilha no filho 1, 2, 3, né, no Olavinho, né, naqueles ministros malucos que ele tinha. Né? Então, isso foi funcional para eles. Né? Botou a Sara, né? A Sara, né? O último recurso foi a Sara. Esse é maravilhoso, tinha que fazer um filme sobre, né? Os 300 do Brasil, né? Os 300 espartanos tinham dirigido por uma gordinha ex-feminista, né? Histriônica, né? Então foi lá um cabo e um sargento, né? Levantaram o acampamento deles com 2 gritos, né? E a Sara terminou cantando por alguns dias na prisão, sem que ninguém no Brasil, sem que um bolsonarista saísse à rua no Brasil. Não houve oposição nenhuma. Aí que tu pode ver a força do tal bolsonarismo. E a coisa estava tão ruim, né? E aí nós estamos chegando, né? E os militares primeiro encheram o governo, né? Coalharam o governo de Bolsonaro, de generais. Eles se acham inteligentes, na realidade. Na realidade, o problema dos militares, né, é aquele diálogo né, entre eles mesmos, no espelho. Eles se acham brilhantes, eles acham que tem a solução. Né? Eles são os soldadinhos do imperialismo, né? Mas são incompetentes. Uma incompetência sempre foram, tem algumas exceções, ainda mais nessa última geração, né? Encheram, coalharam, né? O governo de militares da ativa, né? Militares retirados, né? E não serviu de nada, né? E a coisa estava avançando, né? Já estavam falando, o Bolsonaro estava incompatibilizado com o STF, estava incompatibilizado com o Senado, com a Câmara, com os grandes governadores. Né? Ele estava vacilando. Né? E aí convenientemente, ele ameaçou até usar a Lei de Segurança Nacional contra o Gilmar Mendes. Aí, em socorro do Gilmar Mendes, vem o Paulo Teixeira. E aí eles fazem questão de colocar, como eu tinha previsto, falar que é uma reação ao Bolsonaro. Não foi uma iniciativa do Paulo Teixeira, do PT Jurídico. Ele vai lá e planta na Mônica Bergamo, e isso é fundamental. Né? Tá aqui, ó. Em reação, cadê? Ó? Ah, tem o paywall, cadê essa porcaria aqui? Vamos lá. Não, Mônica Bergamo, não te dou dinheiro nenhum. Vamos lá. Olha só. Em reação a Bolsonaro, o deputado do PT quer revogar a lei da anistia. Né? Então, convenientemente, né? Uma jogada ensaiada, Mário Maestro. E aí veio o 12 de junho de 2020, que ninguém fala dele. Como? Passou a branca as nuvens, né? Então estava todo mundo indo para cima do Bolsonaro, o Bolsonaro mal de freio, os militares com medo, os militares não querem assumir o governo de jeito nenhum. Nem o imperialismo quer, nem o imperialismo deixa que eles assumam. Né? E mais ainda, os militares estavam vendo que o prestígio dele está caindo violentamente. Né? Já mais da metade da população brasileira é contra os militares do governo. Isso já há mais de meses. Né? A coisa deve ter piorado. Isso aí tem que ser relativizado, Mário, porque o Temer tinha 0%, né, de aprovação e até o fim ficou lá, porque até onde ele pôde entregar, ele continuou. Foi queimado, como muito bem observa o Piero, acabou a chance de continuar na mão da parceria PSDB-PMDB, com a intervenção federal do Rio de Janeiro. Os militares falaram: ô, Finanças, vocês querem reforma da Previdência? Tem que ser com a gente aqui, senta no colo. Né? Então aí eles forçaram o pessoal a aderir ao Bolsonaro, se ainda faltava argumentos. Então, ter 0% não é impeditivo se entregar o combinado. O Bolsonaro está longe de ter 0%, Mário. Mas a população
os militares têm muito medo da população na rua. Os militares, sempre que se defrontaram, os senhores generais, toda a história do Brasil, sempre que se defrontaram com a população brasileira, apanharam feio. Né? O Exército sempre que se defrontou, apanhou feio. Né? Ele nunca teve coragem, né? A alta oficialidade do Exército, se confrontar com a população brasileira. E viram os exemplos, e não são bobos nem nada, do Chile, e viram agora o exemplo dos Estados Unidos, né? Eles estão vivendo essa realidade. Né? Então, o que aconteceu no 12 de junho de 2020? 12 de junho de 2020, veio uma declaração oficial do Bolsonaro, presidente, do vice e do ministro das Forças Armadas, né, da Defesa, dizendo que não aceitavam medidas do Congresso ou do STF, ou da Justiça. Então não aceitavam se a chapa fosse cassada, né, pelo Tribunal Eleitoral, né, que estava em trâmite, né, ou não aceitavam o impeachment. Podiam votar e não aceitavam. E aí interessante é que, né, não houve murmúrios, ranger de dente, não houve nenhuma grande, né, protesto do STF, do Senado, do Congresso da chamada oposição. Porque, na realidade, o que houve naquele momento foi a aceitação, né, da proposta da frente única, frente patriótica contra Bolsonaro. Os militares não foi os militares, o que os militares fizeram aí? Os militares disseram muito bem, né? Vocês não esticam a corda do lado de vocês, você lembra, né? Mas nós não esticamos a nossa corda aqui. E nós vamos colocar o Bolsonaro, né? Nós vamos colocar o Bolsonaro em banho-maria. E nós podemos ver, né? E o que na realidade o que houve a partir daquele momento, né? Nós vimos que o Bolsonaro foi colocado sob controle, né? Dias depois, né? Nós tivemos o primeiro-ministro da comunicação, né? Que foi um genro, né? De um dos príncipes da nossa televisão, né? Que fez um discurso no momento fez um discurso dizendo que nós precisávamos de uma pacificação nacional, né, para cuidar do Covid e que mais. Mas o Covid tem mil inutilidades, o Mário, mas foi com base no Covid também que foi reconhecido, para mim reconhecido, eles vão dizer que foi só a partir daí, mas foi graças ao Covid que foi reconhecido que Eduardo Cunha está na sua casa, na Barra da Tijuca, que Dario Messer está na sua puta cobertura no Leblon, que já abrigou festas com, entre outros, Ronaldinho Fenômeno e Aécio Neves. Mas, na realidade, isso foi um grande acordão que teve, foi a consolidação, a consolidação. Então, nós tivemos esse ministro dizendo que o governo valorizava muito os jornais, né, os jornalistas, tudo na frente do Bolsonaro, que era um terraplanista sobre o Covid, né, e um janta-jornalista. Né? Imediatamente depois, nós tivemos o caso do Abraãozinho, né, o nosso ex-ministro, né, da Educação, que saiu correndo, foi demitido depois que chegou, que se exilou nos Estados Unidos. E os dois ministros que seguiram, né, nós tivemos o caso do ministro né, da Marinha, né, que usava o nome italiano e não usava o nome Silva. Ninguém quer usar o nome Silva, não usava o sobrenome Silva, né, que não pegou negro, né, para os identitaristas, né, negro, né,
realmente negro, não era nem moreno, né? Entende que não colou porque tinha falsificado todos os diplomas. E muitos disseram que isso aí foi uma perseguição porque era negro. Não, não foi uma perseguição porque era negro, porque os tempos eram outros, né? Eram tempos de pacificação, né? E depois do que veio, né, esse pastor, né, um pastor ligado ao grande capital, né, na educação, mas não é ligado aos terraplanistas, né, ao olavismo, né, retirou nessa realidade. E, por outro lado, colocar em banho-maria, né, os ministros, né, mais, né, mais críticos, né, que estão ameaçados. A Folha de São Paulo pediu novamente a deposição deles, né, o ministro Ernesto, né, o ministro das Relações Exteriores, né, o ministro do Meio Ambiente, né, que são o núcleo olavista, né, dentro do governo, mas que estão em silêncio. E colocaram também os filhinhos 1, 2, 3, colocaram em silêncio, eles não falam mais, o Olavo não fala mais. Então foi um momento de pacificação. Pacificação, tanto que o Bolsonaro se aproximou do Centrão, né? O Centrão está fazendo mais ou menos o que quer, né? E o Bolsonaro, e nós estamos na possibilidade, eu não acredito, né? Nós estamos na possibilidade, né, de se criar um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Porque esses ministros já afastados, né, e os filhos mesmo, estão propondo, estão revoltados, né, com esse congelamento do olavismo, né, do extremismo, né, desse extremismo ligado a certos interesses específicos dos Estados Unidos, não gerais, né, uma proposta até de criar um partido, né, se não me engano foi não sei qual dos filhos de Bolsonaro, propôs até ir se refugiar também nos Estados Unidos, né? Então, o Bolsonaro foi colocado como se queria, o Bolsonaro foi colocado sob controle. Ele está hoje congelado. E aí o convite dele está ajudando, né? Está ajudando isso aí. Né? O ativismo dele desapareceu. Imediatamente, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Globo, né, deram água para o Bolsonaro. Já pararam aquele ataque violento aí. Né? Imediatamente, como tu disseste, o STF, né, o STF também né, mostrou a mão amiga ao governo. Né? Tanto que o Queiroz e a esposa foram imediatamente para casa, né? Foram imediatamente para, entre outras coisas, foi meio suspendido, né? A investigação, né, sobre as rachadinhas, né? Tudo está ali, né? Então se fez essa pacificação de governo e o golpe seguiu, e o golpe seguiu. E o golpe seguiu golpeando violentamente, se constituindo e se institucionalizando. Né? Tanto que foi nesse período que nós vivemos da privatização da água, né? Que é uma coisa monumental. Monumental. Na Bolívia teve uma guerra civil contra isso, né? Praticamente dezenas de camponeses populares morreram e pararam até agora. Aqui não passou a brancas nuvens. Né? E agora, é interessante que o grande capital, né, ela está preocupado, né, o que ela quer, né, com o Bolsonaro controlado, o grande capital quer o problema da reforma tributária. Esse é o próximo grande desafio e não é institucionalização dessa nova realidade. E também está reclamando num deslizar de Bolsonaro, um deslizar populista de Bolsonaro. Né? Bolsonaro, por exemplo, compreendeu que ele não resiste se ele não abrir a mão e se ele não seguir, né, com essas parcelas de ajuda à população.
né? Que é o que sustenta hoje, né, o apoio. Né? Eu tenho diversos estudantes, né, que não estavam desempregados, estavam recebendo R$ 600, têm recebido R$ 600, mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha lá, e eles têm sobrevivido com isso. Então, na realidade, o governo de capital está vendo, né, a questão da Fundeb, né, e está vendo agora a questão dessa extensão, que essa ajuda vai ter que se manter até novembro, a época, a época das eleições. E em tudo isso, concluindo, em tudo isso, a esquerda aceitou o pacto que ela queria, né? Encerrou, ninguém mais fala em fora Bolsonaro, fora Mourão, né? Assembleia Constituinte, eleições gerais, militares aos quartéis, ninguém mais fala nisso. E agora são eleições, são as eleições, né? Logicamente, porque as eleições, né? O que são as eleições, né? Olha, as eleições vamos dizer, a restauração, a refundação, né, permanente desses aparatos políticos, né, encrustados no Estado. Né? São mais de R$ 2 bilhões distribuídos aos partidos. Né? Dos sindicatos, né, são, né, dezenas de milhares de sindicalistas que se habituaram a depender econômica, socialmente, das contribuições do Estado. Né? E todos eles preocupados nesta restauração. Né? Todo mundo na restauração, na repetição, né, deste processo eleitoral. Então, nós vamos ter agora todos os poderes, o fundo partidário rega todos os partidos. Né? O PT ganha um caminhão de dinheiro. O PSOL, o caminhãozinho dele é um pouco menor. Mas eu acho que qualquer coisa como 80 milhões por aí só, né, do fundo partidário, não depois das eleições, aí vem mais. Né? Aí vem mais. Né? E todos os partidos mesmo, os partidos que não têm nem deputado, né, ganham o seu jabá, né, no sentido vasto do jabá. Né? Então, todos eles estão participando, estão se articulando, estão se organizando, né, para, nessa nova institucionalização, né, participarem, né, incrustados ao Estado. E, Rômulo, se nós fizermos um cálculo, né, esse aparato de esquerda, entre sindicalistas, partidários, deputados, senadores, são possivelmente 100, 200, 250 milhões, mil pessoas no Brasil. Né? Aí quem compreende essa determinação. Né? Então, o que nós vamos ter, e até a esquerda, a minha última observação aqui, a minha grande surpresa é que até a esquerda, chamada mais revolucionária, está entrando na tal de Frente Popular. Acabei de ler há pouco, né, um artigo do Valério Arcari, que também tu conhece, né, ex-porta-voz do PSTU, antigo companheiro de militância minha há 20 anos, né, que acabou de escrever um artigo defendendo a aliança com as dissidências burguesas, né, contra, né, e apoiando, né, o Fora Bolsonaro com Fica Mourão. Né. Hoje ele é de uma organização, a Resistência do Sol, né, que é o partido, hoje o maior partido, né, da esquerda, né, e o Partido da Angélica, né, e o Partido da Angélica. Então, até novembro, nós vamos ter eleições, agora é a época dos pré-candidatos, depois vem a época dos candidatos. Né? É interessante até, numa live, agora eu já vou acabando aqui mesmo, né? Numa live, né, participou um companheiro de uma organização de esquerda e ele disse uma coisa muito interessante. Toda essa esquerda que era contra que os militantes saíssem na rua, né, para combater,
Agora vamos esquecer isso, né? E vamos deixar toda a militância aí para distribuir santinho. Agora vira. Então nós vamos ter até novembro eleições. Caso não aconteça algo, porque a crise do país é demasiada, né? E depois nós vamos ter as férias, né? Então, se não houver acidente de percurso, né? Até março o golpe vai rolar tranquilo, se institucionalizando, e a população vai continuar entrando pelo ralo negro, né, sujo, fedorento. E durante tudo isso, o que nós vamos ver? Né? Eu diria, concluindo agora, né, encerrada a população brasileira, encerrado nesse coliseu imenso e terrível que se transformou nosso país, né? A população vai seguir sendo literalmente devorada pelas feras selvagens, enquanto seus treinadores, né, sentados na, na bancada da oposição, né, vão seguir gritando histérico: vote, 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 vote. É isso. Maravilha, Mário Maestro. Estávamos sentindo a sua falta aqui. É bom que muita gente aí que estava com saudade de você pudesse ouvi-lo mais uma vez nessa quinta-feira. A gente aguarda a sua volta, se Deus quiser, na semana que vem. Perfeito, muita graça. Isso que eu fiz aqui, uma rápida apresentação, está num artigo mais substancial que já foi publicado, acredito. Sim, é verdade. Está lá no duploexpresso.com. Já passei para o companheiro responsável por isso, está no Duplo Expresso, é um artigo de 10 páginas que apresenta de uma forma mais articulada, mais sólida, né? Essa realidade que é a realidade. Vamos lá. Muito bem. Maravilha, Mário Maestro. Grande abraço e até a próxima semana. Um grande abraço para ti, para os expressionautas e as expressionautas. Maravilha. A gente conversou aqui com o Mário Maestro, historiador, professor aposentado da Universidade de Passo Fundo, que fala conosco diretamente da Itália.